Eles fugiram sem roupas, no frio de 30 graus negativos, e ninguém sabe o que os aterrorizou. No inverno congelante de 1959, um grupo de 9 jovens alpinistas partiu em uma expedição nos Montes Urais, liderados por Igor Dyatlov. A jornada parecia rotineira, mas seu destino era sombrio: alcançar o Monte Otorten, conhecido pelos locais como a Montanha da Morte. Dias depois, nenhum deles retornou. Equipes de resgate foram enviadas, e o que encontraram deixou cicatrizes profundas na história da investigação russa. A barraca do grupo estava abandonada, cortada de dentro para fora. Roupas, botas e suprimentos intactos. Mas os alpinistas haviam fugido no meio da noite, em temperaturas de até 30 graus negativos, alguns vestindo apenas meias ou roupas íntimas. Pegadas na neve mostravam passos descalços, de botas e até de meias, todos se afastando do acampamento. Algo os havia apavorado tanto que preferiram rasgar a própria tenda e correr rumo ao desconhecido. Mas o que poderia ter causado tamanho terror? O que os investigadores encontrariam espalhado pela neve seria ainda mais perturbador. Dias depois da busca, os socorristas encontraram os primeiros corpos. 2 jovens jaziam perto da beira da floresta, sem casacos, sem botas, congelados. Pouco adiante, outros 3 foram encontrados em diferentes posições, como se tivessem tentado desesperadamente voltar à barraca. Todos haviam sucumbido à hipotermia, mas a cena só ficava mais estranha. Meses depois, quando a neve começou a derreter, mais 4 corpos foram revelados em uma ravina profunda, e esses não haviam morrido apenas de frio. Um deles tinha o crânio fraturado, outro apresentava costelas esmagadas, e uma jovem havia perdido a língua, os olhos e até as sobrancelhas. O mais intrigante, não havia marcas externas compatíveis com tamanha violência. Era como se a força que os atingiu viesse de dentro, comparável ao impacto de um acidente de carro. E não era só isso. Vestígios de radiação foram encontrados em algumas roupas dos alpinistas, levantando ainda mais perguntas. Afinal, o que poderia explicar tamanha sequência de horrores? Enquanto os investigadores tentavam decifrar o quebra-cabeça, novos detalhes deixaram tudo ainda mais inquietante. Moradores locais relataram ter visto luzes estranhas cruzando o céu na mesma noite em que o grupo desapareceu. Seriam meteoros? Experimentos secretos? Ou algo ainda mais inexplicável? Os corpos também apresentavam uma coloração incomum da pele, quase alaranjada, e alguns tinham sinais de queimaduras leves. Somados à radiação detectada nas roupas, esses fatores alimentaram teorias de que os jovens poderiam ter testemunhado algum teste militar secreto ou até mesmo uma queda de objeto não identificado. Cientistas, por outro lado, propuseram explicações mais racionais. Uma avalanche poderia ter soterrado a barraca, obrigando os alpinistas a fugir em pânico. Mas havia um problema. O terreno não mostrava indícios de avalanche, e a tenda não estava coberta de neve. Quando a avalanche não conseguiu convencer, outras explicações começaram a surgir. Uma delas foi o infrassom, ondas sonoras de baixa frequência, produzidas pelo vento que podem causar pânico, desorientação e até alucinações. Talvez, sob efeito desse som invisível, o grupo tenha entrado em desespero e fugido sem pensar. Se não foi a força da natureza, o que realmente os fez correr para a morte naquela noite gelada? Outros acreditam em algo mais sombrio: testes secretos de armas soviéticas. A radiação, os ferimentos sem marcas externas e até os relatos de luzes no céu poderiam indicar explosões aéreas ou tecnologias experimentais. Mas nada jamais foi confirmado oficialmente. Então há os que vão além da ciência. Alguns sugerem que os jovens encontraram criaturas das montanhas, algo que a ciência ainda não conhece. Outros defendem que foram vítimas de uma interferência extraterrestre, talvez até mesmo um encontro com OVNIs,
já que a época coincidiu com avistamentos relatados na região. Mas se tudo isso soa improvável, por que após mais de 60 anos, nenhuma explicação foi aceita como definitiva? Décadas se passaram, mas o incidente do Passo Dyatlov continua sem resposta definitiva. Em 2019, o governo russo concluiu que uma avalanche rara teria sido a causa da tragédia. Mas para muitos especialistas, essa explicação é incompleta. O terreno não era propício, os ferimentos não se encaixam e as evidências de radiação e luzes no céu permanecem sem solução. O caso sobrevive como um dos maiores enigmas do século XX, atraindo cientistas, curiosos e caçadores de mistérios de todo o mundo. Livros, documentários e até filmes foram produzidos, mas nenhum conseguiu revelar a verdade que a neve dos Urais ainda esconde. O que realmente aconteceu naquela noite gelada? Uma tragédia natural mal compreendida? Experimentos militares ocultos? Ou algo muito mais sombrio, além da nossa compreensão? E você, qual teoria acredita ser a mais plausível? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no Mystery Hub Brasil para mais histórias enigmáticas que a ciência ainda não conseguiu explicar.